Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo analisa a conjuntura do Brasil atual. Para isso, estão aqui comigo Francisco Fonseca, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e da PUC São Paulo, e Conceição Oliveira, do blog Maria Fro. Os que protestam não apresentam propostas para o país pela via da política, única via capaz de sustentar a construção democrática e a produção de saídas para as crises econômica e, principalmente, política. É possível uma concertação de forças políticas e sociais, mesmo que algumas se oponham ao governo, para conseguir restaurar o Estado democrático, um mínimo de respeito à Constituição, lembrando que falar ou fazer essas críticas à condução da Lava Jato, às posições irresponsáveis de parte da oposição ao governo federal, da posição inconsequente e golpista da mídia monopolista, das grandes empresas de mídia, não quer dizer ser contra investigações e punição a corruptos. É só no sentido de garantir que isso seja feito na esfera da democracia, do respeito às instituições e ao Estado de Direito. Maria Fro. Se as pessoas se derem ao trabalho, tá na internet, em vários blogs, nas redes sociais, de ouvir todas as gravações que o Moro gravou. Todas, sem exceção. Nenhuma delas, eu ontem brincava, assim, o que eu concluí após ouvir todas as gravações? Que o Lula é bastante carinhoso com a sua família. 2, né, que ele tem plena consciência do estado dessas instituições. 3, ele fala palavrão como eu falo, né? Tipo, ele é gente como a gente. E no privado. Em privado, porque todo mundo fala palavrão em privado. Eu quero muito que se investigue. Eu quero que se investigue a lista de Furnas, 1/3 para o Aécio, 1/3 para o Nacional, 1/3 para São Paulo. As contas na Suíça que acabaram de sair, de novo, o Aécio foi citado 6 vezes na Lava Jato. Em Liechtenstein, né? Em Liechtenstein. Mas é óbvio que queremos que investigue a corrupção nesse país. Qual é o grande problema? Os apartamentos de Nova York, de Paris, do Fernando Henrique Cardoso. As doações da Brasif para ex-amante do Fernando Henrique Cardoso. Todo o esquema montado na Petrobras durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que o Decídio fez... Paulo Roberto Costa. E o Paulo Roberto Costa, que, aliás, foi um funcionário de carreira que foi colocado num cargo político pelo Fernando Henrique e tirado pela Dilma. Exatamente. É tão interessante, porque dentro dessa, se não tivéssemos... E tem uma curiosidade, né? Na delação do Decídio, em parte da delação, ele, quando aponta Aécio Neves e Furnas, sim, inclusive eu ia falar Eduardo exatamente Cunha, disso. Desculpa, Eu ia chegar nisso, que se as pessoas pegassem, né, não tivesse essa seleção que a mídia faz, mas assim, tem o documento, vai lá e lê na íntegra. Tem o áudio, ouça na íntegra. Saia dessa zumbilândia que as pessoas só sabem repetir, uma bobagem. Ouçam, porque daí eu acho que as pessoas vão começar a sair, né? E falar assim, opa, a grande mídia está me enganando. Tá estranho, estou me enganando. Está me dizendo coisas porque que não estão escritas, que não estão no áudio. Está escrito, a delação do Decídio diz que Cunha começa a querer derrubar Dilma Rousseff desde quando ela faz o quê? Ela entra em Furnas, coloca pessoas técnicas, tira o grupo do Cunha, que era... Gente, imagina o que foi o fervedouro dessa corrupção durante todo esse tempo. Uma coisa que o presidente Lula não enfrentou, porque ele diz com clareza que foi a Dilma, há 4 anos atrás, falou, não, chega, que isso, vocês estão pensando o quê? O documentário do DCM sobre lista de Furnas, do Diário do Centro do Mundo, que a TVT retransmitiu, exibiu, mostra que os esquemas de Furna vêm da família Neves há muito tempo. Em Minas. E eventualmente retroage até o período da ditadura militar. E que provavelmente o esquema que se repetiu na Petrobras foi gerado ali, em Minas Gerais, nos últimos 10, 15 anos, sob a batuta do senhor Aécio Neves. Essas são as denúncias que estão ali no documentário do DCM sobre a lista de Furnas. Que estão na Lava Jato. Que estão na Lava Jato, que estão no Ministério Público. 6 vezes citado na Lava Jato. E que estão ali bem quietinhos no canto, porque o PSDB é mais difícil de investigar, parece. Mas prestem atenção no que a gente está vendo. É 6 vezes citado na Lava Jato. 6. A gente até brinca, né? Hexa, 6. Não tem
uma investigação, você não vê a Polícia Federal batendo lá. Não tem absolutamente nada contra o Lula. É uma coisa tão absurda o nível das ilações, né? Por exemplo, até os presentes que o Lula ganhou como presidente, saíram assim fotos do Mercado Livre como sendo coisas que o Lula roubou. É assustador. Então, assim, quando você olha isso, aliás, o roteiro, o Mário Magalhães está fazendo um livro sobre o Lacerda e ele está indo para arquivo, fazendo um trabalho de pesquisa muito sério. Até a história, por exemplo, do apartamento que nunca foi do Lula, o tal do triplex que ele tem as cotas, mas nunca comprou o apartamento, ele mostra que fizeram o mesmo enredo com o Juscelino Kubitschek. O mesmo, era tão impressionante. O prédio do Juscelino, não falava nem um apartamento. Era o prédio, como se ele fosse dono do prédio inteiro. Quando a gente volta para a história, a gente fica tão impressionado com os roteiros, eles são iguaizinhos. Iguaizinhos. Então, a gente é contra a corrupção, mas é óbvio, eu sou contra. A corrupção, ela nos tira direito, mas a sonegação também. Claro. E ninguém, a sonegação é uma forma de corrupção. Pois é, mas essas pessoas que estão saindo na rua saem com cartaz dizendo que sonegação é autodefesa. Então, elas gostam de apontar a corrupção, né, para um ente alheio do seu oposto de classe, mas não vê sua corrupção diária. Então, é um falso moralismo absurdo. E o próprio perfil dos manifestantes de classe média, né, é aquele típico que não paga direitos trabalhistas para os seus empregados, não é isso? Enfim, né? Isso é bastante comum, né? Não é uma regra, naturalmente. Exatamente, não é uma regra, mas o perfil leva a isso. Agora, eu queria apontar um outro aspecto que também guarda esses elementos históricos com 54 e com 64, que é por que falar do apartamento de Lula, por que falar do sítio, do barco de pedalinho, do barco de lata, dos presentes? Porque isto toca ao cidadão comum. Sim. Né? Isso é uma estratégia. Essa é uma estratégia. Isso não é casual. Como não há o que, até então, o que pegar, isto vai justamente naquele elemento cotidiano que coloca o cidadão comum, que batalha, né? Sabemos que o trabalhador brasileiro é um trabalhador muito batalhador, a jornada de trabalho é muito grande, enfim, tudo que nós já sabemos. Então, falar que um político, não é? Supostamente teria se locupletado, né? Do Estado, e aí você compara lá a sua casinha simples com um sítio. Que tem uma piscina. Uma piscina maravilhosa, com um triplex no Guarujá. Quer dizer, então, isto é uma estratégia justamente de inviabilizar, né, moralmente. E a ideia do Lula, e especialmente nos governos trabalhistas, porque esses ataques e esse enredo, ele nunca é focado no FHC, por exemplo, no Collor, no Sarney, são em governos trabalhistas. A narrativa é a mesma. E agora, o que a gente está vendo, ele é muito mais perigoso, porque para além de querer transformar, né, essa coisa das mil mortes, o Lula é uma figura muito forte. Não é só o resultado de seu governo, que é um resultado impressionante, né? Tirar uma Argentina da linha da pobreza. Reconhecido no mundo inteiro, né? Só a plutocracia brasileira é que não reconhece o governo Lula, premiado no mundo inteiro com 40 títulos honoris causa e tal. Exatamente. Mas assim, a grande questão você precisa destruir politicamente. A gente tem que lembrar da estratégia do antigo regime em relação aos seus adversários, né? Vamos falar um pouquinho aqui de história. Os reis absolutistas, por exemplo, a pena que recebe um sujeito como Tiradentes que não tem título nobiliário. Você não basta só matar de uma forma infame, que é um enforcamento. Você esquarteja, você faz um castigo pedagógico, você expõe pedaços dos corpos, né, nas vias públicas, mas você salga a terra para não nascer nem erva daninha e você condena gerações. O que está se fazendo com Lula é algo muito semelhante. Não é à toa o ataque aos filhos, não é à toa o ataque às famílias. Né? É um olhar que, para a nossa sociedade, que foi colonizada, escravizada, com esse nível de autoritarismo, patrimonialismo, você tenta colocar no Lula. Não basta destruí-lo politicamente, prendê-lo, não deixar ele concorrer. Moralmente você tem que destruir o que ele representa. É simbólico, é imaginário. Claro. É fazer com que a classe trabalhadora ache que o Lula é um traidor de classe. É essa a grande questão. Claro. Só que tem uma coisa muito perigosa, que é um elemento do fascismo,
que tá, assim, ele tá crescendo, volumoso, que é você criar, reduzir a política, esse moralismo, você sempre sai atrás de heróis. Então a gente tinha, primeiro era Salvadores da dos Pátria, Salvadores heróis. da Pátria, a gente já penou muito com isso. Collor, Caçador de Marajás. O Joaquim Barbosa, recentemente, que agora é completamente esquecido. Moro. Tá no apartamento de Miami. Vai caindo, né? Caindo esses santos de pés de barro e telhado de vidro, um atrás do outro, né? A gente vai vendo. Só que, como a gente tem essa mídia bandida, por que uma mídia bandida? A gente precisa entender que essa mídia tem interesse financeiro. Essa mídia tem ações. Representante de grupos sociais. E ela é parte disso. Ela sonega, ela tem ações bancárias, ela tem terra, ela está defendendo os interesses da classe dominante desse país. Deixa eu pegar um ponto do que você disse, pedir para o Francisco, porque você viu que a Maria Flor, se deixar, ela vai embora, né? Sorry. Tô brincando. Mas você está falando coisas que são importantes e que me remetem para o judiciário e mesmo para a corporação dos advogados no Brasil. A gente tem juízes, juristas, promotores e advogados no Brasil da melhor qualidade, legalistas, gente que respeita e tenta cumprir a lei da melhor forma possível. Isso vale para os advogados, vale para todas as profissões, mas a gente sabe também que o Brasil, como país patrimonialista, discricionário, conservador que é, as escolas que formam advogados, elas tendem a ter, se não a totalidade, uma força nuclear na formação conservadora. Né? Não é por acaso que a gente vê um monte de juízes, um monte de promotores, um monte de procuradores, enfim, gente de delegados com diploma de advogado e tal, indo para as redes sociais destilar o seu reacionarismo, os seus preconceitos, né, as suas condições de classe. A gente teve um advogado da Justiça de São Paulo, que agora virou secretário de Educação do governo Alckmin, num jornal na TV Cultura, dizendo como assim a gente ganha pouco, tem que comprar terno em Miami. O juiz que caçou hoje... Que era uma bolsa Miami. Isso, então o Itagiba Catapreta Neto, que é um juiz federal da 4ª Vara, estão me falando aqui no ponto, eu não saberia tudo isso de cor. Ele pede a suspensão do ato de nomeação do presidente Lula e quando você vai ver, você entra no Facebook, que depois ele suspendeu, mas que as pessoas viram, ele lá fazendo campanha pelo impeachment, xingando ou endossando xingamentos, participando das manifestações. É muito diretamente nisso. Os cabeças, vamos chamar assim, da Lava Jato, são promotores e a Polícia Federal, setores diretamente envolvidos, todo o Facebook deles, né, que foi inventariado, todos usaram expressões de baixo calão em relação ao presidente Dilma, na época das eleições. Sim. Então, ou seja, todos estavam contra a reeleição da presidente Dilma. E fazia campanha aberta para o Aécio Neves, com fotos, Tá aberta. Quer dizer, esse grupo, esse segmento, não tem moral, não tem isenção, não tem imparcialidade, não tem condição de exercer tecnicamente o direito. Eles estão usando o Estado para defender seus interesses. Para defender uma facção. Diretamente. Agora, eu acho que queria só retomar um ponto que foi o início da tua pergunta, que era a questão em si da corrupção. Ninguém é a favor da corrupção. Ninguém que queira um país... Nem os corruptos, né? Aparentemente, pelo da boca para fora. A corrupção é uma janela de oportunidade. Né? Ninguém nasce corrupto, tá certo? Né? São janelas de oportunidade que se abrem, mas é evidente que ninguém quer a corrupção. Tanto é verdade que o que a esquerda sempre batalhou, e que só no final do ano passado, se tem uma notícia boa em meio a essa tragédia toda, que foi o Supremo, né, proibir o financiamento de campanha por empresas. É uma única notícia boa que talvez a gente tenha aqui dos últimos 2 anos, tá claro? Mas isso foi uma bandeira histórica da esquerda. Uma reforma política em que as empresas, né, não tivessem um papel contrário à democracia. O dinheiro não combina com a democracia. Que as eleições não fossem bancadas pelo dinheiro que o capital não definisse as eleições. Exatamente. E, portanto, comandasse a democracia. Só completar o raciocínio, quer dizer, então, de fato, ninguém pode ser favorável à corrupção. Corrupção significa que determinadas elites sorvem o dinheiro público. Não é? Agora,
E, portanto, ninguém está defendendo corrupção no PT. Ou em lugar nenhum. Isso tem que ser muito claro. Isso precisa ser investigado. Tem que ser investigado. E os responsáveis precisam ser punidos. E a Lava Jato... Todos, independentemente de partido, Exatamente. de cor política, E a ideológica. Lava Jato, quando começou, no seu início, ela teve elementos interessantes, né, os empreiteiros presos. Num primeiro momento, ela teve, de fato, algo que poderia ser uma renovação da vida política brasileira. Isso graças, inclusive, a muito empenho deste governo, Muito né? empenho desse governo, que deu autonomia do governo Lula e Dilma, que deram autonomia para a Polícia Federal, para o Ministério Público. Veja, enquanto o governo Fernando Henrique existia um sujeito chamado Geraldo Brindeiro, cujo apelido institucionalizado era engavetador-geral da República. E que era o 7º da lista da corporação. Exatamente. Todos até os governos Lula e Dilma mantiveram o primeiro da lista. Coisa que o governador Alckmin aqui jamais fez nunca. Ou seja, prestigiaram a corporação independentemente do primeiro da lista, Exato. ser ideologicamente contra ele. Desculpa eu te interromper, Não, Francisco, mas precisamos mas fazer um novo intervalo e daqui a pouco a gente volta.